Eu sou o engenheiro Carlos Silva e é com muito prazer que vos trago um remake de um vídeo elaborado por nós o ano passado. Desta vez, nós narramos o vídeo em vez de deixá-lo apenas legendado, sendo que fica muito mais fácil para vocês perceber assim. Neste vídeo, damos uma aplicação do Teorema de Green. Ora, como nós estamos a efetuar este vídeo sobre o vídeo anterior, é natural que vocês não consigam ler algumas frases aqui em cima. Porém, não estão a perder nada. Tudo o que eu vou dizer, vocês irão perceber. Provavelmente já tiveram a cadeira de cálculo diferencial integral, ou talvez tenham tido análise matemática, que é mais ou menos a mesma coisa. E nessa cadeira aprendemos o Teorema de Green. Ora, este teorema é um caso particular do Teorema de Stokes. E ele diz-nos isto que está aqui. O que é que isto quer dizer em português? Ora bem, este integral, que está aqui, às vezes aparece com um círculozinho aqui no meio, que significa que é o integral sobre uma linha de contorno fechado. Este integral é o integral de linha sobre a linha C, contorno C. E é um integral calculado sobre uma função vetorial. P e Q são as entradas de uma função, vamos chamar-lhe função f. P vai ser a primeira entrada da função f e Q a segunda. O teorema diz que este integral de linha calculado sobre a linha C, ou seja, o contorno C, desta função vetorial é igual a um integral duplo calculado sobre uma área D que está delimitada por aquele contorno. E o integral do quê? Qual é a função integranda? A diferença das derivadas parciais da função Q e P. Vamos tentar explicar isto de uma forma mais entendível. Ora, como dizia uma pessoa minha amiga, não há nada como realmente. Por isso, vamos dar um exemplo. Seja C uma linha fechada, está aqui, este quadradinho, de lado 1. E D a área delimitada pela linha C, este quadrado que está aqui dentro. E agora, vamos analisar o teorema do lado esquerdo do sinal de igual. Integral sobre o contorno C, P dx mais Q dy. O que é que isto quer dizer? Como já explicamos, P e Q são funções de R2 em R. Ou seja, são funções que têm duas variáveis e que deitam cá para fora um valor real, apenas um escalar. E cada uma delas, tanto a P como a Q, pertencem a uma função vetorial, vamos chamar-lhe f. Porquê é que esta função é vetorial? Porque tem mais que uma imagem. E esta função f pode ser escrita assim de forma f de x, y, porque a função f é composta da p e da q e cada uma delas depende de duas variáveis. F de x, y é igual a, na primeira entrada, p de x, y e na segunda entrada, q de x, y. F é uma função de duas variáveis e deita cá para fora duas imagens. Portanto, é uma função de R2 em R2. É um vetor. Os vetores são P e Q. Reparem que P e Q, estas funçõezinhas que estão aqui dentro, cada uma delas é um escalar. Porque esta função P só deita um resultado cá para fora e a Q também. Nós estamos a frisar isto porque por vezes os alunos fazem confusão entre o que é uma função vetorial, o que é uma função escalar, o que é uma função de R2 em R, o que é uma função de R2 em R2. Espero que tenhamos sido bastante explícitos. Ora, voltando ao nosso teorema, o lado esquerdo que nós estávamos a analisar há pouco, como já dissemos, é o integral da função f ao longo da linha C. Quando não se diz nada, por definição, a linha é percorrida no sentido direto, ou seja, ao contrário dos ponteiros do relógio. Como se é uma linha fechada, o integral costuma aparecer escrito com a bolinha aqui. Claro que para aplicarmos o nosso teorema precisamos de um campo vetorial f qualquer. Não conseguimos explicar-vos o que é isto com um f generalizado, pois com um f concreto já é difícil, com um f generalizado muito mais difícil seria. Então vamos pegar aqui numa função inventada, f de x, y, e vamos considerar que a nossa função f é definida por x ao quadrado menos y, vírgula, x mais y. Ou seja, quaisquer valores de x e de y que a gente coloca aqui dentro, a função f dá-nos estes dois valores.
Ora, aquele integral que aparecia do lado esquerdo, o tal que é exercido sobre a linha C, sobre o contorno C, é um integral de linha. E os integrais de linha são calculados através de parametrizações, por forma que seja contínuo. Ele pode ser descontínuo se for num número finito de pontos. Comecemos por parametrizar o troço A. Vamos considerar que o troço A é este aqui a vermelho, do 0 ou 1 sobre o eixo do x. Para que é que serve a função parametrizadora? Vamos chamar-lhe GT. O objetivo da função parametrizadora é dar-nos os pontos da linha A, ou seja, do caminho para onde vamos integrar, usando apenas uma variável independente que normalmente chamamos-lhe t. Ora, se nós quisermos parametrizar esta linha A usando apenas uma variável, é muito simples. Vamos fazer o t variar entre 0 e 1 e a nossa função A, g de A, corresponde portanto a este troço, pode ser definida da seguinte forma: g de t igual a t, 0. Reparem, quando nós parametrizamos um caminho, não existe apenas uma parametrização possível. Muitas vezes há diversas maneiras de parametrizar o mesmo caminho. Um bom exercício para vocês aí em casa será tentarem parametrizar este caminho com outra função g, em vez desta. Ora, confirmemos se esta função está bem definida. O que é que acontece quando o t é 0? Qual é a coordenada x da nossa função quando o t é 0? É 0. Condiz. Qual é a coordenada y da nossa função g quando o t é 0? É 0 também. A coordenada y da nossa função g de A nem sequer varia com t. Ora, então, quando o t é 0, a nossa função g de A vai valer 0,0. Condiz, porque o troço A começa na origem do referencial. E quando o t é 1, bem, a entrada x da nossa função g de A, quando o t é 1, é t, que vale 1. Está certo? O x vale 1 aqui neste cantinho. E o y? Bem, o y não varia, é 0. Também condiz. Portanto, a nossa função GA de t está bem definida. E agora vamos precisar de calcular a sua derivada. É só derivar estas entradas uma a uma. Cá está, G' A de t igual a 1,0. E agora vamos calcular o integral sobre este pequeno troço A. Usando os conhecimentos adquiridos para integrais de linha, sabemos que o integral pretendido calcula-se da seguinte forma. Este integralzinho, na linha A, é o integral entre 0 e 1. Este 0 e 1 surgem de onde? São os limites entre os quais está a variar a variável t, que nós é que definimos, recordam-se? E o integral entre 0 e 1 do quê? Da função f de g de A. O que nós vamos fazer é pegar nas entradas da função g de A e colocá-las como imagem da função f. E depois de transformá-las, segundo a função f, como ela está definida, nós pegamos no resultado, que é um vetor de duas entradas, e vamos fazer o produto interno do vetor resultante deste f de g, e vamos multiplicar pela derivada da função g, que também é um vetor. Vamos fazer um produto interno. E depois de calcularmos esse produto interno, então, obteremos um escalar, e aí sim calcularemos o integral em ordem a t. Ora, isto parece muito complicado, mas vocês vão ver que não custa nada. Então vamos lá ver. Depois de colocarmos a função g de A dentro da função f, obtemos esta expressão. Espero que vocês estejam a perceber isto. E agora vamos fazer o produto interno destes dois vetores. Este vezes este, mais este vezes este. Dá o integral entre 0 e 1 de t ao quadrado dt, que é super simples de integrar. A primitiva t ao quadrado é 1/3 de t ao cubo. E variando entre 0 e 1, obtemos 1/3. Ou seja, nós já sabemos o valor deste primeiro integral, calculado sobre o troço A. Vamos ter que calcular mais 3 integrais, porque vamos precisar de saber os valores de integração para os 4 troços. Então vamos passar ao troço B. Integração na linha B. Ora, vamos ressalvar aqui um pormenor. Aquela variável t, a variável de parametrização que nós definimos, quando nós definimos os intervalos em que ela vai trabalhar, temos que ter cuidado, pois o caminho que a variável t vai percorrer tem que ser contínuo. Portanto, se no troço A a variável t parou no valor 1, nós agora aqui não poderíamos começar, por exemplo, em 1 meio, nem em 3 meios, nem em 5.
temos que recomeçar no 1, que foi onde ela parou. Então, seja lá o que for que a gente queira inventar agora, forçosamente a variável t tem que começar no valor 1. Então, uma parametrização possível para este troço b. E porquê é que o troço seguinte é o b? Porque nós estamos a integrar no sentido direto. Se terminarmos aqui, agora temos que ir para cima. Como nós estávamos a dizer, uma parametrização possível será colocarmos o t a variar entre 1 e 2 e vamos definir a nossa função gb de t da seguinte forma: 1,t menos 1. Ora, vamos verificar se isto está bem definido. Quando o t é 1, ou seja, no início da integração, quanto é que vale a coordenada x? 1. Está certo, x é igual a 1 aqui neste cantinho. E quanto é que vale a coordenada y da função g? T menos 1, ora 1 menos 1 é 0. Está certo, porque este cantinho está sobre o eixo do x, o y vale 0. E no fim, quando o t é 2, bem, aqui a primeira entrada não varia, não depende de t sequer. Continua a ser 1, está certo. O x continua a ser 1 aqui neste cantinho de cima. E o y? 2 menos 1, 1. Está certo? O y é 1. Então a função está bem definida. Vamos calcular a sua derivada. A derivada de 1,t menos 1 é 0,1. E tornamos a calcular agora este integral de linha, desta vez sobre o contorno b, ou seja, o integral entre 1 e 2, de f de g de b vezes a derivada de g. Ora, como é que é? Pegamos na primeira entrada da função g e colocamos como imagem da função f, aplicamos a transformação conforme está definido na função f, depois pegamos na segunda entrada de g e colocamos na segunda imagem de f e calculamos a sua transformação, e depois temos esse vetor, fazemos o produto interno com a derivada da função gb e dá-nos este polinómiozinho. Só temos é que calcular o integral e depois fazemos esta integraçãozita. Chegamos à conclusão que este segundo integral sobre o troço b vale 3 meios. Ora, nós temos que ir apontando estes valores, porque depois vamos precisar de somar os 4. Passemos ao troço c. Relembrem-se que a variável t tem de iniciar no ponto onde parou no troço anterior. Neste caso, o troço anterior foi o b e a variável parou em t igual a 2. Então, uma possível parametrização para c, que é esta linha, e reparem que agora estamos a andar para trás, estamos a andar deste ponto para este. Uma possível parametrização para a linha c será o t variar entre 2 e 3, e a função gc de t poderá ser definida como 3 menos t, 1. Ora, vamos lá ver o que acontece. É preciso sempre verificar isto. A função, ao longo de todos os pontos, tem que corresponder realmente ao caminho que a gente está a integrar. Então, quando o t vale 2, no início, 3 menos 2 é 1. Ora, o x é 1 realmente aqui neste cantinho. E o y? Bem, o y não depende de t. É sempre 1. Tem lógica porque estamos a integrar sobre a linha y igual a 1. Então, o ponto de início está correto. E o ponto final? Quando o t é 3, 3 menos 3 é 0. Condiz, o x vale 0 neste cantinho aqui. E o y não varia. Portanto, a função está bem definida. Vamos calcular a derivada, está aqui. E calculemos o integral na linha c entre 2 e 3 de f de g de t vezes a derivada. Vocês agora já sabem fazer isto muito bem. E quando obtemos o polinómiozito, fazemos aqui o integral, obtemos 2/3. Passemos ao quarto integral. Voltamos a repetir. A variável t tem de iniciar no ponto onde parou na linha c, que foi t igual a 3. Portanto, uma possível parametrização para este troço d aqui será o t variar entre 3 e 4. A função g pode ser definida desta forma. Vocês agora podem verificar já por vocês se isto está bem definido ou não. Vão ver que sim. Calcula-se a derivada zeta. Vamos calcular o integral. Mete-se aqui a função f de g. Faz-se o produto interno. Obtém-se aqui um polinómio. Quando integramos, dá menos 1 meio. E agora o que é que temos que fazer? Simples, somar o valor dos 4 integrais. Já agora, uma dica. Se eventualmente vocês estivessem a integrar no sentido contrário, poderiam calcular simplesmente este integral, tal e qual como nós estamos a fazer, neste sentido, sem problema. E no fim, trocariam o sinal ao resultado. Apenas isso. Bem, vamos lá somar os 4 integrais. Então, o integral de contorno de f ao longo do caminho c é a soma dos 4 integrais que nós calculamos e dá 2. Agora, vamos calcular exatamente o mesmo integral
mas usando o teorema de Green. E o teorema de Green diz-nos que este integral é igual a este aqui, sobre a área D. Temos que calcular estas duas derivadas aqui, fazemos a diferença e depois calculamos este integral. E vocês vão ver que é muito mais fácil. Ora, as derivadas parciais. Vamos derivar Q em ordem a x. Portanto, Q é a segunda entrada da função f quando derivamos dá 1. Vamos derivar P em ordem a y, dá menos 1. Então, a diferença entre estas duas derivadas é 1 menos 1, dá 2. E os limites de integração? Bem, nós estamos a integrar sobre um quadrado, não é? Então, tanto o x como o y vão variar entre 0 e 1. Ora, quando nós obtemos este integral que está aqui, nós poderemos simplificar e passar este 2 para fora do integral, uma vez que é uma constante. E, se vocês dominarem bem cálculo, saberão que este integral, sem o 2 aqui dentro, é simplesmente a área do quadrado. Não precisam de estar a calcular igual. O vosso professor de cálculo provavelmente aceitará esta justificação numa frequência ou num exame. Se vos surgir isto, e já me aconteceu, vocês podem simplesmente passar a constante para fora e justificar que isto é a área de um quadrado de lado 1. E sendo assim, é uma área unitária e 2 vezes 1 é 2. Ora, reparem que o resultado deu exatamente o mesmo daquele que obtivemos quando calculamos o integral através da linha C, em vez de calcularmos o integral duplo sobre a área D. Tinha que dar igual, a não ser que houvesse um engano. Agora, atenção. Neste problema, era muito mais fácil calcular o integral usando este lado do teorema. Mas isso nem sempre é verdade. Por vezes, os professores criam problemas ou colocam problemas em que o integral de linha é mais simples de calcular do que o integral duplo. Portanto, vocês não usem por sistema este lado. Às vezes há ratoeiras em que o objetivo é precisamente usar o integral de linha para calcular este integral que é muito difícil. Espero que este vídeo tenha sido útil. Fiquem atentos a mais publicações de matemática interessante.